da Educação, professor Edmilson, a gente vai fazer o lançamento do programa e verificar os professores as escolas que querem fazer parte. Vai ser bem legal porque vai ser em turno inverso. Quem vai estar ensinando programação são alunos da área de TI, né? Alunos que estão se formando em curso superior. Durante o ano inteiro, vai ter uma apostila, atividades por semana, vai ser bem legal assim. Então, para que as pessoas possam ter uma vivência diferenciada de tecnologia. Previsão de duração é o ano todo? O ano todo. O ano todo. Finalizou uma turma, começa a outra turma. No final do ano, teoricamente, ele já tem uma condição de trabalhar com a questão da programação, mesmo que de uma maneira mais simples. Mas... eles não vão poder utilizar linguagens de programação profissionais, mas vão saber, por exemplo, claro, isso é um termo técnico, mas não tem problema, o que é uma variável, o que é um laço de repetição. Perfeito. Então, eles vão ter condições de compreender esse tipo de coisa que é muito complicado, inclusive para alunos do primeiro nível da computação, do ADS e assim por diante, da Universidade de Passo Fundo e de outras instituições também. Professor, existe falando sobre jovens e a relação de jovens com a tecnologia, eu gosto muito de uma citação do Albert Einstein. Até eu nem tenho certeza que seja dele, mas nas leituras que a gente faz é como se fosse dele. E onde ele dizia que, na época, né, ele dizia que um dia a tecnologia iria superar a questão da relação interpessoal, que nós teríamos uma sociedade de idiotas. Será que esse momento já chegou, professor, ou vai chegar? O que o senhor vê dessa declaração, afinal de contas, teoricamente, do Albert Einstein? Eu não conhecia essa declaração. O que eu vejo é que nós temos, primeiro, um grupo de estudantes que lê muito mais do que talvez nós líamos. Porque a gente não pode vincular a leitura ao objeto livro, mas ao processo de reconhecer símbolos. Uma outra questão que eu vejo, isso eu vejo e na Jornada de Literatura desse ano foi relatado pelos autores, né? Puxa, eu não estou vendendo tanto livro, mas as pessoas estão me lendo mais. Essa é uma questão. Uma outra questão que eu vejo é que a gente nunca teve uma outra possibilidade, uma outra era em que a gente teve possibilidade de ter acesso a bens culturais como a gente tem agora. Porque é claro que muita coisa vira hit na internet que você diz o seguinte, pô, isso aqui não serve nada para mim, mas tem muita coisa muito legal na internet disponível que as pessoas só têm acesso a isso em função da internet. Uma outra questão que a gente tem que lembrar também, e eu não estou aqui questionando o Einstein, estou trazendo uma questão, né? Que as pessoas nunca escreveram tanto também. Agora a gente está com o serviço de VoIP, né, que é voz sobre IP, que tu pode conversar, mais democratizado, mais maduro, as pessoas podem conversar, senão as pessoas mandam e-mail, né? As pessoas escrevem blog, as pessoas podem se manifestar. Uma outra questão que eu quero trazer, independente de qualquer tipo de movimento interno ao que aconteceu nas manifestações do ano passado. Movimento interno que eu digo diverso do objetivo de levantar um problema social e por ele lutar. As pessoas se organizaram não só aqui, mas no Egito, na Líbia, nos Estados Unidos, na Espanha, através da internet, ou seja, foi um espaço... Através das redes sociais. Das redes sociais, que possibilitaram, ou seja, são elementos que eu não vou dizer qual está errado, mas que mostram que não, né, que é espaço também de desenvolvimento social, é espaço também de organização social, é espaço também de aprendizado e de cultura, né? Quando as pessoas... Vou dar um exemplo, a gente trabalhou ano passado, uma disciplina do doutorado em educação da Universidade de Passo Fundo, em que os clássicos que a gente precisava não tinha em papel. Nós tínhamos livros, se eram em papel, alguns estavam muito... Não era que a gente podia abrir eles para fazer cópia para várias pessoas. A gente usou a cópia que estava na internet. Na internet. Isso não é crime, né? Porque a gente não vendeu, a gente usou cópias que estavam na internet para utilizar e que talvez, como nós usamos, outras pessoas pudessem só ter acesso a isso via internet, não via o livro. Ou seja, eu acho que existe um ambiente criado muito mais para a emergência de um ser humano mais crítico, mais culto, um ser humano que trabalha melhor com as diferenças, porque as diferenças estão aqui conosco agora em função da web, do que para um ser humano que possa ser classificado como idiota, né? Nesse sentido. Então, é o que eu vejo um pouco do potencial dessa web. Então, aquela história e aquilo que a gente ouve de que a minha geração de 30, 40 anos atrás, lia muito mais, era muito mais dedicada aos estudos, pesquisava com maior qualidade, na verdade não é verdadeiro. Me parece que a geração de hoje, como o senhor está dizendo,
tem muito mais acesso e faz uso desse acesso a esses bens de informação. Existe mesmo essa diferença entre gerações, professor? Uma melhor que a outra? Ou isso é simplesmente uma lenda? Eu acho que as gerações anteriores, elas tinham que fazer um esforço maior para ter acesso a bens culturais. Eu acho que nem essa questão ligada às gerações anteriores é totalmente verdade, ou é uma unanimidade, como nem a questão de que a nova geração ela é muito mais culta. Não. A gente está falando de potencial instalado, né? O potencial que nós temos para um aluno, para um estudante, por exemplo, ou para um professor que é interessado, que é comprometido, que é curioso, hoje é muito maior do que nós tínhamos antigamente. Isso é uma coisa que, isso sim não se pode discutir, né? E me parece que a gente conversava em outras oportunidades, né, que a gente vive um momento agora de abundância e não de escassez de oportunidades e possibilidades. E no passado tínhamos a escassez. A escassez, sem dúvida alguma, porque não tínhamos tantos livros, não tínhamos tantas disciplinas, não tínhamos tanto conhecimento disponível, tantas representações. Agora a gente tem isso tudo aberto dentro da web, né? Então me parece que para nós professores é muito melhor você trabalhar com um grupo de estudantes que tem abundância de recursos, não financeiros, mas de recursos cognitivos, de recursos de acesso à informação, do que um grupo que tenha escassez ou que tenha algum tipo de dificuldade, né? Então, essa que é a questão. De qualquer forma, eu acho que é cedo para a gente dizer, agora vai dar tudo certo, vai dar tudo errado, porque a gente está começando a criar uma situação de abundância, onde a gente vai ter que começar a pensar, bom, esse meu método de ensino, ou esse modelo de escola de educação, ele está voltado para quê? Para a escassez, onde alguém tem que dizer para cada estudante o que é importante ele saber e definir, inclusive, na prova o que do importante é mais importante, porque eu pego algumas questões, ou ele é um modelo de educação, é um modelo de professor que está preparado para a abundância, ou seja, de não saber de fato o que é de impossibilidade de saber aquilo que vai ser importante para esse estudante daqui a 2 anos. Essa é a realidade. A escola trabalha com a lógica de deixa para mim, passa a bola para mim que eu resolvo o teu problema. No mundo de escassez, talvez funcione, de escassez de possibilidades, né? Numa outra oportunidade que a gente conversou, a gente falava que quando a gente olhava para minha avó, a avó Danila, se estiver vendo, um abraço para a senhora. A avó Danila, que tem 90 anos, quando ela tinha 2 anos e meio, era fácil prever o que ela seria. Professora, agricultora ou dona de casa. Juntou a professora e a dona de casa. Muito bem. Se olhar para minha filha que tem 2 anos e meio, a filha de qualquer um, ou aluno, ou estudante de qualquer escola, é impossível você saber o que ela vai ser. As possibilidades estão em aberto, né? Estão em aberto e se estão em aberto, fica difícil a escola dizer, para você ser isso, que eu não sei o que você vai ser, você precisa saber isso, 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 isso. Então aí que está a mudança necessária no modelo de educação para que nós possamos, de fato, ajudar esses estudantes a criarem habilidades, competências para poder, quando precisarem, se precisarem e o que precisarem, aprender. E é aí que entram essas tecnologias que dão acesso a um mundo de possibilidades, né? Perfeito. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas eu sei que o senhor quer falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o evento que o senhor está organizando aqui na UPF agora para abrir um evento tecnológico. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre como é que vai acontecer? Claro, professor. A gente tem já, esse é o 3º ano que a gente está fazendo o Seminário Nacional de Inclusão Digital. Ele é uma parceria da Universidade de Passo Fundo e da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. E ele, embora o nome seja Seminário Nacional de Inclusão Digital, dê um pouco de ideia de tecnologia, ele tem tecnologia, mas ele é muito voltado para a sociedade como um todo. O tema desse ano é educação em tempos de conexão, abundância e compartilhamento, aquilo que a gente estava conversando. Então, a gente vai ter palestras, oficinas, apresentações de artigos e várias atividades ligados, que vão criar um espaço, um ambiente propício para que a gente possa pensar. A educação que a gente faz hoje, ela é para um momento de desconexão, de escassez e de propriedade da informação, ou é uma educação, de fato, para um mundo que é conectado, para um mundo onde a informação e as possibilidades de construção do conhecimento são abundantes, e para um mundo onde a comunicação e a possibilidade de compartilhar experiências e saberes é maior do que qualquer outro momento da humanidade. Então, o Seminário Nacional ele vai estar acontecendo de 28, 29 a 30 de abril na Universidade de Passo Fundo, com atividades nos 3 turnos, com palestrantes internacionais, oficinas práticas, atividades para estudantes só,
É um evento, é claro, que as inscrições estão abertas, mas é um evento aberto para a comunidade. Se alguém quiser acessar o site, que é senid.pr.br, infelizmente está fora do ar agora, mas vai voltar logo, senid.pr.br, e ver a programação, ele pode se programar, por exemplo, eu quero só ir na tarde da terça-feira para ver uma atividade que eu achei interessante. É possível que a comunidade possa estar presente. E as escolas, provavelmente esse material vai chegar às escolas para que os alunos e professores interessados possam se engajar nesse evento, não é mesmo? A gente mandou já os cartazes, a gente está fazendo contato via Facebook, e-mail. A Prefeitura Municipal de Passo Fundo, a Secretaria Municipal de Educação, de novo esse ano, vai subsidiar 50% da inscrição dos professores das redes municipais, então a gente está fazendo esse trabalho. A gente vai ter o CENID Junage, que em Esperanto significa jovem, e o CENID Infano, que em Esperanto significa criança, onde a gente vai estar recebendo numa tarde 250 crianças para ter atividades específicas para eles, com robótica, com game e outras coisas mais ligadas à educação. E no outro turno a gente vai estar recebendo estudantes do ensino médio para também ter atividades específicas para eles, que podem então se inscrever das escolas estaduais junto ao Núcleo de Tecnologia Educacional, das escolas municipais junto à Secretaria Municipal de Educação. Perfeito. Professor, nós agradecemos imensamente a sua presença. Eu acho que na noite de hoje nós tivemos a oportunidade de tirar várias dúvidas que ainda estavam na cabeça de muitos professores. Eu, particularmente, pude tirar algumas dúvidas que eu tinha com relação à questão da tecnologia e da educação. Então, nós agradecemos a sua disposição, a sua presença aqui no nosso programa e agradecemos a você, nosso telespectador, pela sua paciência, pela sua atenção conosco e convidamos a todos vocês que fiquem conosco aqui no canal 16, porque daqui um pouquinho temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.